Nessa próxima etapa, nós vamos construir um guarda-corpo para esta varanda e outro para o mezanino interno. Antes de começarmos, eu vou me afastar e vou apagar todas as guias que porventura eu ainda tenha na área de trabalho. Vou também ativar a laje de teto do pavimento superior temporariamente e vou me aproximar desta varanda, do piso desta varanda. E vou construir algumas guias. Uma nessa aresta, outra sobre esta e outra lá na ponta dessa laje. Depois vou usar o comando move e vou mover essa daqui 10 centímetros ao longo da guia verde para dentro desta varanda. A mesma coisa eu vou fazer com as laterais, sempre observando o movimento em cima das guias temporárias, para que eu não saia do plano de referência ao qual aquela guia pertence inicialmente. Tendo feito isso, se preciso, vou colocar uma vista um pouco mais aérea e numa vista que me permita visualizar efetivamente aquelas guias. Vou construir uma última guia auxiliar junto ao rodapé interno, ou melhor, no encontro dessa laje com essa parede. E aí vou usar o comando vectorline, me certificando de que eu estou construindo algo bidimensional, uma sequência de linhas, e vou começar clicando. Se o plano de referência estiver no dinâmico e te dificultando o trabalho, trave o plano de referência. Não é necessário utilizar o snap perpendicular sempre, vou desligá-lo. Vou snapar naquela interseção, nessa daqui, naquela de lá, e vou concluir a minha operação nesse ponto daqui, clicando 2 vezes. Por fim, vou me aproximar desse plano que eu acabei de tornar o corrente e vou desenhar um círculo sobre ele. Este círculo vai ter um raio de 2 centímetros, ou seja, um diâmetro de 4. Vou pressionar a tecla Enter. E agora vou utilizar este círculo para fazer uma operação nova, ainda não ensinada. Vou pressionar a tecla ESC para esconder os controles deste círculo e vou usar um novo comando, um comando que eu vou encontrar nesse grupo chamado de Derive2 ou Derivativos 2, que é o Axial Sweep, ou seja, a varredura através de um eixo, significando eu pego uma certa forma, como por exemplo aquele círculo, e arrasto a mesma sobre um determinado caminho, como por exemplo esse conjunto de linhas, de vetores que eu acabei de criar. Se eu tiver dificuldade em selecionar este círculo, eu posso momentaneamente
esconder a minha laje intermediária, fazendo com que ela se torne ghost. O comando sweep, axial sweep, pressupõe então a criação de pelo menos dois objetos, uma fonte, que é aquela que vai ser arrastada ao longo do percurso, e um caminho, que no caso é este conjunto de vetores. Então vou clicar primeiro na fonte, que é o círculo, e depois no conjunto de vetores. Vou voltar a visualizar a minha laje de teto. E agora vou usar o comando move. Move, verificando na caixinha Tool Options, se ele vai mover na posição vertical. Vou clicar aqui nesse objeto e vou subir com ele. Vou subir com ele, digamos que a 80 centímetros. Vou repetir a operação agora copiando uma vez. Ainda para cima, mais 25 centímetros. Agora, vou fazer uma outra coisa. Vou criar alguns montantes para esse corrimão. Para isso, vou me aproximar um pouco desse canto daqui e vou criar uma linha usando o comando line. Vou destravar o plano de referência e vou criar esta linha a partir desta interseção aqui e vou subir com ela os 80 centímetros mais os 25 dessas duas barras. Posso digitar esse valor, que seria então 85 mais 25, 105. Vou recuperar, usando o Unghost, aquele pequeno círculo. E vou novamente utilizar o comando Axial Sweep. Novamente, se eu tiver dificuldade em selecionar o círculo devido à interferência da laje, posso ir lá na paleta Layers e colocá-lo na condição de Ghost temporariamente. Então, primeiro seleciono o círculo e depois aquela linha. E aí eu tenho o meu primeiro montante. Vou agora sair do comando e utilizar o comando Move. Posso voltar a visualizar a laje de teto, posso me reposicionar e posso pré-selecionar aquele montante usando o Shift, para depois usar como referência essa guia, mudando a posição ou a direção do meu mover para paralelo, seguindo até este ponto de interseção entre a guia provisória e a guia que eu havia criado anteriormente. Vou repetir o processo, de novo selecionando previamente, para poder usar a guia e não um ponto específico do objeto, o que resultaria em imprecisão, e mover ao longo daquela guia até aquele ponto de interseção lá. Posso ainda recorrer
a um outro recurso, que seria a cobertura desse espaço com outros montantes. Mas antes disso, vou construir aqui mais um montante aqui no final dessa laje. Para isso, vou novamente pré-selecionar esse montante e vou usar as duas guias para mover o original até o destino da cópia. Vou salvar o meu arquivo. Para fazer, então, os montantes intermediários, eu ainda vou recorrer ao Move, mas agora com o Multicopy. E aqui vou dizer quantas cópias eu quero. Eu quero 3, porque eu quero dividir essa extensão em 4 partes. Portanto, eu preciso de 3 montantes. Esses montantes serão distribuídos de forma equidistante. Eu medi a distância entre essa guia e aquela e verifiquei que ela é de 780 centímetros. Dividido por 4, são 195 centímetros. Então, eu vou pré-selecionar, usando a tecla Shift, esse montante aqui, e vou, a partir dessa guia, clicando, mover nessa direção, em cima dessa guia auxiliar temporária. Essa distância inicial, que está sendo mostrada, destacada lá no campo para preenchimento, lá em cima, é a distância entre o original e a primeira cópia, e será reproduzida entre as demais cópias. Então eu vou digitar 195 ou 1/4 da extensão total que eu quero cobrir e vou pressionar a tecla Enter. Por fim, vou apagar as minhas guias, das quais não mais preciso. Posso posicionar o meu edifício, uma outra vista. Vou salvar o meu arquivo e vou renderizar usando o Render Zone. Produzindo então este resultado. Eu poderia ainda melhorar essa renderização utilizando recursos extras do Render Zone. Se eu clicasse com o botão da direita no ícone do Render Zone e selecionasse Render Zone Options, eu poderia, por exemplo, lançar mão de iluminação global, que vai melhorar a qualidade dessa imagem e o nível de realismo. Para isso, vou ativar Use Ambient Occlusion, um primeiro recurso que aparece na minha lista de iluminação global. O que eu vejo aqui é essencialmente luz e sombreamento produzidos diretamente pela ação da luz do sol. Se eu utilizar Use Ambient Occlusion, ele vai começar a levar em consideração também as interreflexões. E, por exemplo, esses cantinhos que estão na sombra serão visualizados de forma um pouco mais nítida. E para isso eu vou clicar na tela lá onde eu encontro Display Options, lá no fundo, lá embaixo, em Update. E aí eu passo a ter uma imagem mais nítida dos meus elementos, particularmente daqueles que se encontram na região da sombra. Um outro recurso que eu posso utilizar é colocar
uma simulação de céu aqui no meu pano de fundo. Para isso eu vou em cena, vou mudar aqui onde eu tenho background, vou mudar de project color, que é essa cor que você vê aqui, para sky. Posso ainda editar esse céu, se quiser, clicando em Options. Por enquanto vou aceitar os padrões, os defaults, e vou pedir para atualizar. Vou fechar essa palheta e isso nos traz a mais um final de uma aula.